Império do Mali ocorreu entre os séculos XIII até o século XVIII, feito por Yasmin, Lorena, Liz, Maria Eduarda e Mariana. Sumário: 1. Introdução. 2. Localização e período histórico. 3. Organização política e social. 4. Economia e comércio. 5. Contribuições culturais e científicas. 6. Curiosidades. 7. Conclusão. E, por fim, 8. Referências. Introdução: Império do Mali. O Império do Mali foi uma das civilizações mais influentes da história da África Ocidental, desenvolvendo-se entre os séculos XIII e XVIII, incluindo islamismo e medicina. Esse império emergiu em meio às savanas da África Ocidental, cuja era considerada a posição estratégica para o comércio transariano. Esse império floresceu em partes. Isso se justifica devido à sua expansão territorial e à grande influência de líderes chamados de Sundiata Keita e Mansa Musa. Com isso, possibilitou maior entrada de migrações no território. Esses líderes citados anteriormente foram responsáveis pelo crescimento cultural e territorial, sendo Sundiata responsável pela expansão territorial e o Mansa Musa responsável pelo apogeu do império no século XIV, assim convertendo todos do império para o islamismo. Sendo um de seus maiores destaques de Mansa Musa a efervescência cultural e a riqueza da produção de ouro, na qual é conhecida pela maior produção durante aquela época, e na realização de peregrinação a Meca, que consistia na obrigação imposta a todo muçulmano de posses e saúde. O Império do Mali foi um império que estendeu-se por vários séculos, do XIII até o século XVI, onde seu período de auge foi os 2 primeiros séculos, dando ênfase no século XIV, durante a era de Mansa Musa. O império localizava-se na região de Manden, no oeste da África. Esse território, já ocupado pelo Império séculos atrás, hoje compreende países como Mali, Senegal, Mauritânia, Serra Leoa, Guiné, Gâmbia e o sul do Saara Ocidental. Além disso, essa região é conhecida por ter sido um ponto estratégico pelas florestas tropicais e o deserto acima, facilitando rotas comerciais da época. A política do Império era marcada por uma monarquia absoluta, centralizada, onde a organização política e social do Império Mali representava um exemplo complexo e eficaz de acúmulo de poder, controle territorial e estruturação social que sustentou um dos maiores impérios da história da África, no qual o Mansa obtinha a autoridade suprema, registrando poder político e religioso. O Mansa era mais do que um governante político. Ele era considerado uma figura mística, quase divina, com poderes sobrenaturais atribuídos que fortaleciam sua autoridade e estabilizavam seu domínio. A presença do Mansa era sempre cercada por rituais simbólicos e respeito extremo dos súditos e visitantes, que eram obrigados a se curvar, tirar os sapatos e até jogar poeira sobre suas cabeças ao encontrá-lo. Esse respeito todo refletia a liderança que tinha o poder na figura do imperador como uma força. Ele governava também com auxílio de um conselho de anciões composto por chefes militares, religiosos e civis importantes que assessoravam nas decisões mais importantes do reino. Esse conselho funcionava como um órgão consultivo que mantinha certa coesão política e ajudava a reorganizar demandas internas e externas. O império era dividido em províncias chamadas cafus, agrupando vários cantões, que eram comunidades e aldeões liderados por chefes locais. Cada cafu tinha certa autonomia e era governado por um farim, governador, escolhido pelo imperador, o Mansa. O farim cuidava da administração, cobrança de tributos e manutenção da ordem, respeitando os costumes locais. Esse sistema funcionava como uma confederação, combinando o controle centralizado do Mansa com autonomia regional, o que facilitava a administração de um território grande e diverso. O Mansa também era a autoridade máxima da justiça, julgando casos importantes e supervisionando os governantes. Já a organização social do Império do Mali era organizada de forma hierárquica, com camadas sociais bem definidas que proporcionavam ordem, estabilidade e funcionamento para o Império. A socialização estava intrinsecamente ligada à política. No topo da pirâmide estava o Mansa, que detinha o poder político e judicial, que também era o líder religioso supremo,
onde sua posição o colocava como a figura mais respeitada da sociedade, visto como um ser superior que possuía uma certa ligação entre o solo e o céu. O solo e o mundo espiritual. Abaixo do Mansa vinha a nobreza, composta por seus familiares próximos, altos chefes militares e líderes religiosos, que era uma classe privilegiada que aproveitava de grandes direitos políticos e econômicos que formava a área administrativa do império. Os homens livres era uma camada mais ampla, pois era formada por comerciantes, artesãos especializados, como músicos, poetas, historiadores, carpinteiros, agricultores e caçadores. Essas profissões normalmente eram transmitidas dentro das famílias como algo hereditário, no qual formava castas profissionais que contribuíam para a estabilidade social e econômica. A classe dos comerciantes era importante para o funcionamento da economia, comércio e produção agrícola. Já na base da pirâmide social estavam servos e escravos que realizavam as tarefas manuais e agrícolas essenciais para o funcionamento do império, que apesar de ter um baixo status, os escravos eram parte integrante da economia e, em alguns casos, podiam ocupar funções administrativas de menor importância, que, além disso, tinham uma certa lealdade com os mansas, que era essencial para o funcionamento do governo. A economia do Império do Mali era baseada no comércio, especialmente no ouro, sal e escravos, além de outros produtos como cobre, tecido, cavalos e artesanato. O Império controlava algumas rotas comerciais transacionárias e fluviais, incluindo o rio Níger, que ligava a África Ocidental ao mundo islâmico. Essas rotas tornavam a cidade um lugar estratégico, com centros comerciais e culturais, atraindo mercadores e estudiosos de diferentes partes de todo o mundo. O Mali também controlava áreas ricas em ouro, extraindo principalmente das minas do Galan, Bambunque e Baru. O ouro era o principal produto de extração, usado para moedas, ornamentados e comércios com outras regiões. O sal também era um recurso considerado valioso, utilizado tanto para consumo humano e conservação de alimentos, quando comercializado em grande escala. O império também participava do comércio de escravos, usado internamente e exportados, mesmo que o comércio de escravos não fosse sua principal fonte de riqueza. Além disso, o Império do Mali também prosperou na agricultura, com o cultivo de cereais, tubérculos e criação de gado, o que garantiu a segurança alimentar e contribuiu para a estabilidade econômica. No reinado de Mansa Musa, especialmente se destacou pela enorme riqueza em ouro e pela famosa peregrinação a Meca, que evidenciou a importância e o poder do império. Contribuições culturais científicas. Contribuições culturais. O Império do Mali é reconhecido por sua rica cultura na arte, em que teve um impacto significativo na história e na cultura da África Ocidental. Essas principais contribuições culturais incluem islamismo, arquitetura, educação, cultura e comércio. O islamismo era a religião oficial do Império, que trouxe influências das religiões animistas e foi promovido por Mansa Musa. A arquitetura teve grande destaque sobre a construção de mesquitas, como a de Gareiber, que reflete a influência islâmica na região. A educação foi a fundação de escolas islâmicas e disseminação do conhecimento através de peregrinações e estudos em Marrocos. Já a cultura teve grande influência na questão de celebração de festivais e cerimônias, que eram partes essenciais da vida do império. E o comércio, que era considerado um dos mais importantes desse império, pois ele desempenha um papel essencial no desenvolvimento e expansão do Império do Mali na época. As rotas comerciais se ligavam em diferentes regiões de abastecimento, que permitiu que esse império se tornasse uma potência econômica e política na região. Como citado na introdução, eles eram grandes comercializantes e produtores de ouro e pó de ouro. E isso foi muito importante, além de trazer renda para a região, auxiliando no desenvolvimento da cultura e arquitetura da região, como, por exemplo, o comércio transariano, que auxiliou na disseminação do islamismo. Além disso, o comércio auxiliou
na criação de métodos de locomoção como as rotas caravaneiras, tendo o intuito de melhorar essa comercialização e disseminação da religião em outras regiões. Contribuições científicas. Com isso, o Império do Mali também teve contribuições científicas, sendo elas a astronomia, medicina e a agricultura. A medicina, embora o Império do Mali tenha enfrentado grandes instabilidades e invasões devido à sua alta expansão territorial, ele teve uma participação significativa na medicina e na ciência durante seu apogeu, e com essa influência do islamismo no Império, trouxe grandes conhecimentos em áreas como ciência, medicina e matemática, nas quais elas foram disseminadas entre as populações do Império, contribuindo para seu desenvolvimento intelectual e cultural. Além disso, o comércio transariano e as rotas caravaneiras participaram desse desenvolvimento da medicina. Como citado anteriormente, com a ligação em diferentes regiões, devido ao comércio, favoreceu o garantimento de novas aprendizagens e métodos por meio de diferentes populações. A agricultura era uma parte fundamental na economia do Império, como o cultivo de arroz, millet, inhame, cotão, feijão, amendoim, mamão e legumes. Com isso, o comércio também favoreceu o desenvolvimento de métodos de cultivo e a expansão territorial para maior quantidade de terras para serem cultivadas. A agricultura se localizava nas áreas irrigadas pelo rio Níger, que era crucial para o desenvolvimento do Império. No caso da astronomia, as influências islâmicas fundaram o estudo da astronomia no Império do Mali. O conhecimento celeste era integrado nas práticas religiosas e no calendário. A localização geográfica do Mali apresentava céus limpos, assim tornando-se um lugar ideal para observações astronômicas em comparação com outras regiões. Um exemplo de arquitetura é a Grande Mesquita de Geni, localizada no Mali. Um exemplo de astronomia é esse manuscrito de matemática e astronomia do século XIV, chamado Tombouctou. A primeira curiosidade é que a cidade de Timbuktu era considerada um dos maiores centros de estudo do mundo islâmico. A mais famosa universidade era a Universidade de São Coré, que existia desde o século XIV. Lá, os estudantes estudavam matemática, astronomia, medicina, direito, teologia e até mesmo filosofia. Ela chegou a ter cerca de 25 mil alunos, o que era um número enorme para a época. Muitos livros eram escritos e copiados à mão pelos estudiosos, e essas obras até hoje são consideradas preciosas. Outro fato interessante é sobre a cavalaria do reino, pois somente um Mansa podia comprar e possuir cavalos, o que impedia que se formasse dentro do império tropas de cavalaria capazes de rivalizar com a sua. Os chefes vassalos dependiam do Mansa para obter animais de guerra. Além disso, a prática de montar em cavalos era proibida para os escravos, pois essa era uma ação considerada somente de homens livres. Uma última informação é que, diferente da história europeia, que era escrita, em sua maioria, a história do Mali era contada principalmente de forma oral pelos griots, que eram como historiadores e contadores de histórias. Eles memorizavam os acontecimentos e as tradições do reino, e eram extremamente respeitados. E, graças a eles, a gente conhece várias coisas sobre o Império até hoje. Sem eles, muita coisa teria se perdido. Em suma, o Reino de Mali foi um dos maiores e mais sofisticados impérios da história africana. Fundado no século XIII, ele se destacou como uma potência econômica, cultural e religiosa, pois possuía uma força que vinha de sua organização política centralizada e de um sistema de administração bem estruturado e do uso do Islã como uma forma de unir o povo. O comércio, especialmente de sal, ouro, tecidos e pessoas escravizadas, garantiu riqueza e conexão constante com o mundo árabe e o norte da África. Mas uma das heranças mais incríveis do Império foi o valor que ele deu ao conhecimento. Cidades como Timbuktu e Gao não eram só mercados, mas também grandes centros de aprendizado. Só que, como todo grande império, o Reino de Mali também passou por momentos difíceis. A partir do século XV, começaram a surgir conflitos internos por causa das disputas pelo trono. Vários chefes regionais ganharam poder demais e começaram a querer independência. Isso enfraqueceu a união do império e permitiu que outros povos, como os tuaregues e os Songhai, invadissem e tomassem regiões importantes. E além disso, os europeus, como os portugueses,
começaram a chegar pela costa da África, oferecendo armas e cavalos em troca de ouro e pessoas escravizadas. Eles passaram a interferir nos conflitos internos e a apoiar líderes locais, o que também ajudou a dividir ainda mais o território. E assim, enfraquecido por dentro e pressionado por fora, o reino de Mali foi aos poucos perdendo sua força e, em 1470, acabou sendo dominado pelos Songhai, que passaram a ser o novo império forte na região. Mesmo assim, o legado de Mali não desapareceu. Suas mesquitas, manuscritos e tradições continuam vivos até hoje. E entender a história do império é essencial para valorizar o papel da África na história do mundo e para combater ideias preconceituosas que ignoram ou apagam a grandiosidade do continente africano.